Ei, bom dia, meus irmãos, bem-vindos a mais um culto da Igreja Missão Paixão e Compaixão. Eu espero que vocês estejam sendo tão abençoados quanto eu durante esses domingos. É uma bênção poder estar em casa e ainda estar cultuando, recebendo de Deus, palavras de Deus para a nossa vida, para a nossa comunidade. Espero que esteja sendo uma bênção para vocês. Eu gostaria de orar para abrir essa manhã, para abrir esse culto, pedir ao Senhor que o Espírito Santo de Deus esteja conosco durante esse dia. Senhor Deus, meu Pai, graças eu te dou por este dia, graças eu te dou pela vida de cada um dos meus irmãos que está aqui hoje, que estão presentes, que estão como família, como indivíduos, que estão como seus filhos, aqui agora, para ouvir a tua palavra, para louvar ao Senhor, engrandecer o teu santo nome. Que o teu Espírito Santo encha cada casa, cada lar, nesse momento, Pai. Que nós possamos ter um tempo de meditação na tua palavra, um tempo de ouvir a tua voz, é o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou trazer uma pequena reflexãozinha para vocês que o Espírito Santo trouxe no meu coração durante essa semana, que está em Salmos 100. Eu vou ler. Diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, e foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Esse salmo, ele trouxe uma paz muito grande no meu coração essa semana, por dois motivos. O primeiro é que nós servimos ao Senhor, saibam que o Senhor é Deus, versículo 3. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Nós servimos ao Senhor, celebramos com júbilo, cantamos com alegria, porque nós sabemos que somos dele. Porque ele nos fez. Ele é o Senhor e ele nos fez. Então, ele nos amou primeiro. E por isso nós amamos ele. E isso trouxe uma paz no meu coração. Por saber que eu sou amada. Independente de como eu amo, eu sou amada. E eu fui criada por esse Deus maravilhoso. E a segunda coisa que foi para mim, assim, deu uma paz enorme no meu coração como mãe, e quem é pai me entende, porque a gente sempre pensa, o que vai acontecer na próxima geração? Como vai ser a geração dos meus filhos? E a geração dos filhos dos meus filhos, as gerações que eu não verei. Deus, ele nos traz uma rocha, um alicerce, assim, muito firme, que é a sua fidelidade. Quando ele diz no versículo 5, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração, a sua fidelidade, a fidelidade de Deus, traz uma paz no nosso coração por saber que ele vai ser misericordioso com as nossas gerações, e ele vai ser fiel com as nossas gerações. Então, o Senhor nos traz paz nesse salmo. E eu espero que, assim como Deus trouxe paz no meu coração, que ele traga paz ao seu coração e que nós possamos celebrar com júbilo ao Senhor, não só nós, mas todas as terras. Amém? Tenham um ótimo domingo, um excelente culto. As
Olá, irmãos. Queria ler com você o livro de Salmos, no capítulo 7, versículo 17, que diz assim: Eu, porém, renderei graças ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Esse versículo fala ao nosso coração que o louvor, ele é uma resposta contra os ataques de maldade que o cristão recebe. Ao invés de pensar em vingança, em pensar em algum ato de justiça que seja uma justiça própria, nós devemos lembrar que o Senhor é a nossa justiça e que nós devemos adorá-lo, nós devemos devolver louvores para Ele, porque a justiça é dele. E também saber que diante da tentação que nós temos de pecar, nós também podemos cantar, nós podemos louvar. Isso vai ser uma arma poderosa, porque vamos atrair a presença de Jesus. E a presença dele, que é gloriosa, vai nos ajudar nos momentos de tentação, nos momentos de dificuldade, não só relacionado a sofrimento, mas nessas situações difíceis de tentação também, que eu e você temos lutado, que muitas vezes pode parecer difícil, mas um desses recursos que a palavra de Deus nos orienta é sobre essa adoração, sobre cantar, sobre ser algo audível ao Senhor, render graças, cantar louvores. E lembrar também que esse louvor, ele é um ato de vontade, que a gente não deve esperar que as circunstâncias elas sejam favoráveis, porque a gente, quando decide se posicionar, a gente rompe através do louvor, da oração, da adoração. Então eu queria te encorajar a cada vez mais entoar louvores ao Senhor quando você estiver no culto, quando você estiver em casa, no seu dia a dia. A oportunidade que você tiver e puder, cante louvores ao Senhor. Isso vai fazer toda a diferença na tua caminhada, no teu dia a dia, no teu cotidiano. Amém? Eu queria também dar alguns lembretes para você. É que nós ainda estamos em obras. Graças a Deus temos avançado no término dos banheiros, do piso das salinhas. Em breve a gente já vai estar com essa parte funcionando para acolher todo mundo, para a gente poder, né, trazer aí nossas crianças para cultuar com a gente ter mais também liberdade, inclusive de tempo, para poder adorar o Senhor com os banheiros prontos. Então eu te encorajo a continuar contribuindo com essa obra. Nós temos o desafio de R$10.000 nessa campanha de banheiros e piso das salinhas. Já conseguimos uma parte, mas ainda falta um pouco mais de 50% desse alvo, dessa oferta. Então a gente conta com você. Aqui no link do vídeo, na descrição, vai ter o código do Pix, o link de pagamento no cartão de crédito. Então fique à vontade para contribuir. Você sabe onde esse dinheiro está sendo investido, como ele está sendo investido e que é na obra do Senhor, na visão que o Senhor tem para essa casa e que você faz parte. Eu também queria te encorajar a comparecer aos nossos cultos, que já estamos todo domingo às 18 horas nos reunindo lá no nosso prédio, na rua Jequitinhonha, número 9, bairro Flores. Você pode acessar nossas redes sociais para conseguir o endereço, através dos grupos de WhatsApp. Vai ser um prazer te receber. Ainda temos limitações de espaço, né? Então, se você for comparecer, venha de máscara, higienize suas mãos. Ainda não estamos com os banheiros, né? Como eu acabei de falar, estamos em obras ainda, mas em breve vai estar ok. Mas 1 hora, 1 hora e meia de culto tem sido maravilhoso. Nós temos estudado sobre o fim dos tempos e como Deus tem liberado do seu poder, da sua presença no meio do povo, nessa adoração coletiva. E se você puder se sentir à vontade, faça parte, participe. Eu tenho certeza que você vai ser muito tocado pelo Espírito Santo e isso pode mudar. Isso, na verdade, quando somos tocados pelo Espírito Santo, a nossa trajetória muda, com certeza. E que nesse caminho de santidade a gente possa continuar trilhando com cada vez mais comunhão, com cada vez mais proximidade
de parecer com Jesus. Deus te abençoe, que você fique na paz e tenha um domingo abençoado, um restante de semana abençoado, para a glória de Deus. Olá, meus irmãos, bom dia. Que privilégio estarmos juntos em mais uma transmissão. Eu estou aqui nessa manhã para apresentar para vocês o nosso pregador de hoje, o pastor Ícaro Santos. Ícaro é presbítero na Comunidade do Rei e serve junto ao pastor Fábio Bravo e a Dani Bravo. E Ícaro é um jovem pregador que tem sua vida aprovada pela comunidade como um pai, como um marido, como um mensageiro da palavra. Então eu convido você nessa manhã a tomar nota, que com certeza Deus vai falar com você, você vai ser muito edificado, assim como tem acontecido com os outros irmãos de aliança que estão ministrando nessa série. Então Deus abençoe e tenha um ótimo domingo. Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Ícaro Santos, eu sou casado com a Karen, sou pai do Azaf, eu sou um dos presbíteros aqui da Comunidade do Rei, na cidade de São Gonçalo, no estado do Rio. E estou aqui a convite do meu amigo, pastor de vocês, nosso amigo pastor Aldair Queiroz. E é um grande privilégio estar aqui para poder compartilhar a palavra com vocês. Eu tenho um carinho muito grande por vocês, apesar de não conhecer, só conhecer alguns de vocês quando tiveram um evento aqui há um tempo atrás de Liberdade e trocar ideia com alguns de vocês através da internet. Mas o carinho que eu tenho com vocês é exatamente através daquilo que o pastor Aldair, ele transmite de vocês. Então, me considero como parte de vocês e estou aqui com grande alegria para trazer uma palavra para vocês. Eu sei que vocês também têm uma sala de oração e nós temos uma sala de oração. Eu estou envolvido com o movimento de oração mais ou menos desde 2009, implantando sala de oração, trabalhando com o funcionamento dela direto e também equipando pessoas. Sou um músico, então também trabalho com essa parte de desenvolver um senso profético através da música. E essa mensagem, apesar dela não ter muito a ver com uma mensagem para uma equipe, e não é o meu intuito aqui de falar só para pessoas que são envolvidas com a sala de oração, mas não dá para negar que a minha vida ela gira em torno dessa realidade. Então, a palavra que eu vou compartilhar com vocês é no intuito de gerar uma expectativa para qual é o propósito eterno de Deus, né? Às vezes a gente é muito acostumado a terminologias, a informações que elas se tornam tão informais para nós que perdemos a beleza e a glória dessas verdades. E eu tenho repetido algumas bases e fundamentos aqui com a nossa comunidade local, exatamente porque eu tenho entendido que Deus quer trazer de novo aquele vigor dos primeiros dias, sabe? Aquela alegria, aquela empolgação. Então eu quero trazer um pouco disso para vocês hoje. Mas antes da gente dar início, eu quero convidar vocês a você fechar os seus olhos agora para que a gente ore. Amém? Pai, muito obrigado por essa oportunidade que você nos dá. Obrigado por essa ferramenta poderosa que é a internet, que eu posso me conectar com irmãos que estão muito distantes de mim agora, irmãos que estão em casa diante desse momento difícil de pandemia, mas que através dessa ferramenta elas podem ser edificadas, Senhor. Sabemos que nada substitui o abraço fraterno, a presença ali dos irmãos, mas glorificamos porque o Senhor tem nos dado ferramentas que podem edificar o seu corpo. Que o Senhor conduza esse dia, essa mensagem de acordo com a sua vontade e soberania, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Então eu vou falar basicamente sobre o propósito eterno de Deus, tá? É certo que vocês já ouviram essa mensagem muitas vezes. Então, o meu objetivo não é esgotar ela, não é mostrar domínio dessa palavra, mas como eu falei, o meu objetivo é que a gente volte a ter uma empolgação, sabe? Não é uma empolgação vazia, não é aquela coisa de um oba-oba, mas que a gente volte a vibrar com as verdades do Senhor que Ele tem comunicado. Eu sempre falo aqui na comunidade que às vezes a gente fala assim, isso faz parte dos fundamentos. E a nossa sociedade parece que confunde fundamento com algo simples, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. E nós precisamos reforçar e relembrar os fundamentos.
Isso se tornou muito mais presente na minha vida quando eu abracei o pastoreio, que eu comecei a ver que coisas que já eram tão comuns na nossa comunidade, sobre falar de oração, né? Desde 2009 falando sobre isso, somos uma comunidade que ora, né? Temos sala de oração, treinamos várias pessoas e as pessoas de fora podem olhar e falar assim, nossa, então vocês já dominaram o assunto. E essa não é a verdade. A verdade é que ainda temos pessoas que têm dificuldade para fazer devocional, temos pessoas que uns oram mais do que os outros, e isso faz parte da vida em comunidade, isso faz parte da vida da igreja. Então eu comecei a perceber que era importante lembrar dos fundamentos, e relembrar e lembrar várias vezes, e pregar sobre isso, meditar sobre isso. Porque fundamento não é algo simples, fundamento é algo importante. Imagina um edifício onde tem o seu fundamento tratado como algo simples. Então, se você trata o fundamento como algo simples, você não dedica tempo, você não dedica esforço, você não dedica dinheiro, sabe? Então, aquele fundamento, quando você tiver uma construção sobre ele, ele vai vir abaixo. Então, o que Deus tem falado comigo é sobre reforçar, relembrar e trazer essa empolgação, essa expectativa no corpo, na igreja, a respeito dos seus fundamentos. E o propósito eterno de Deus, para mim, é um desses fundamentos. Então, uma das coisas que a gente percebe é que a humanidade ela vive como se estivesse num modo de busca ativado, né? Todo mundo está procurando alguma coisa. Parece que isso é automático. A humanidade ela está procurando uma resposta, ela está procurando um sentido para a vida, ela está procurando algo que vai trazer uma saciedade para os seus afetos, para os seus desejos, né? Então, hoje nós temos uma sociedade que é muito curiosa. Nós estamos com a informação à nossa disposição apenas um clique. Então, é muito fácil para uma pessoa hoje querer dominar todas as coisas. Há algumas pessoas que dizem que o ouro desse tempo presente é o conhecimento, né? A informação. Então, nós temos aí diversos escândalos de grandes empresas que fraudam para poder obter informação dos seus clientes, informação dos usuários, porque elas sabem que quando ela tem uma informação a respeito dos seus usuários, ela pode dominar o mercado, né? E isso faz parte dessa busca que o homem está ele está procurando, ele está numa constante procura por algo que vai satisfazer o desejo do seu coração, né? Quando nós nos tornamos cristãos, pensamos que alcançamos o último estágio da vida e que agora só precisamos fazer uma pequena manutenção. Como assim uma pequena manutenção? A gente acha que, tipo assim, eu sou cristão, né? E então, me tornei cristão agora e tudo que eu preciso agora é fazer aquela manutenção básica. O que é a manutenção básica? A preventiva, né? Eu vou à igreja, eu vou todos os dias os cultos, eu vou dar dízimos e ofertas, vou ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, e aí atingimos ali a nossa meta, né, de bom cristão do século. Mas essa não é, a expectativa que Deus tinha sobre nós. Isso também faz parte, mas Deus ele deseja algo além disso. Muito além de só um cumprimento de obrigações. Existe um propósito, existe uma ideia que está na cabeça de Deus e esse ser que é eterno. Então isso não foi uma coisa que da noite para o dia ele veio a desejar isso. Isso é uma coisa que sempre esteve com ele desde que ele existe, e ele existe para sempre, porque ele é eterno, tá? Então, ser cristão significa que precisamos viver para a glória do Deus eterno. E esse é o nosso propósito. Então, o propósito de Deus, a gente vai ver um pouco mais para frente sobre isso, a gente vai passear aqui um pouco sobre o que é esse propósito, mas o nosso propósito, já adiantando para vocês, é para a glória, para que o nome de Deus seja glorificado. John Piper, uma frase muito famosa, diz assim: Deus é mais glorificado em você quando você está mais satisfeito nele. E aqui é essa palavra satisfação, né? E volto ao que eu estava falando agora há pouco. O homem está atrás de uma satisfação. Ele está atrás de alguma coisa que vai saciar os seus desejos.
E aí, nessa busca desenfreada, o homem ele tem se enfiado em desejos pecaminosos, ele tem se colocado diante de vícios. Por exemplo, o que é o vício em pornografia? A pornografia é um homem ou uma mulher que ele tem um vazio dentro dele, ele está em busca de algo, ele está em busca de alguma coisa que dê sentido à vida dele, entende? Dê sentido aos desejos, impulsos que ele tem. Mas nós sabemos que Deus criou o sexo, o casamento, como coisas que poderiam saciar esse desejo para a glória de Deus. Então o problema não é o desejo sexual, o problema é o que o homem tem feito com esse desejo, que ao invés de canalizar para a glória de Deus, ele canaliza para dentro de si no intuito de satisfazer os desejos do seu próprio coração. E isso é um grande erro. Nós precisamos buscar sempre viver para a glória de Deus. Então a humanidade ela está nessa busca desenfreada, ele está buscando o sentido da vida, a filosofia trabalha tentando explicar isso, né? Mas o cerne da questão é que o homem ele está apontando para um lugar errado, ele precisa apontar para Deus, o eterno, o único que pode saciar todos os desejos da nossa vida. E aí a frase de John Piper ela cai como uma luva aqui, porque nós descobrimos que Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos satisfeitos nele. E a satisfação em Deus significa contentamento. Eu preciso estar contente com Deus. Só que, para que nós possamos ser mais saciados em Deus, nós precisamos conhecer esse Deus. E através de uma vida onde você só bate o cartão, né? Assim como um funcionário faz na empresa, passa o seu cartão de ponto, muitos cristãos vivem dessa maneira. Ele acha que só pela vida dele religiosa, de ir à igreja e tudo mais, às vezes até de orar e ler um livro, ele acha que isso é tudo. E ainda tem aquele grupo de pessoas que nem isso consegue fazer. Entende o grande problema? Então a gente precisa entender que há algo um pouco além dessa realidade, que é a realidade de estar satisfeito em Deus. Nós precisamos conhecer Ele para saber qual é a vontade dEle, qual é o plano, o que você deseja de nós, Deus. Às vezes a gente está ali só cumprindo obrigações, mas não sabemos, Deus, o que você de fato deseja de mim, por que eu existo nesse mundo. E quando a gente entende que nós existimos para glorificar a Deus, aí as coisas começam a fazer sentido, mas o verdadeiro sentido. Porque aí passamos a viver para a glória de Deus e não para a satisfação dos nossos próprios desejos e planos. Às vezes encaramos uma vida sem beleza e sem sentido porque estamos sendo guiados pelos desejos do nosso coração. Quantas pessoas chegam até mim e falam: Ícaro, eu estou muito perdido na vida. E aí quando você vai conversar com essa pessoa, você percebe que essa pessoa ela tem buscado até então planos, não que essas coisas sejam erradas, tá? Todas elas são lícitas, mas elas estão buscando a melhor faculdade a se cursar, ela está buscando como que ela vai casar, ela está buscando um cuidado estético do seu corpo, ela está buscando um cuidado financeiro. Como eu falei, essas coisas todas elas são lícitas, mas assim como a parábola nos ensina, a preocupação da vida tem sufocado a palavra de Deus em nossos corações. Então, os cuidados da vida, as preocupações com essas coisas, quando elas ocupam o lugar que deveria estar sendo ocupado por uma expectativa e por um anseio de conhecer a Deus, a nossa vida começa a desandar. A gente começa a sofrer as fraquezas de uma pessoa que está atrás de coisas que são lícitas, tá? Que não são pecados, mas ela está definhando. Por quê? Porque ela não está buscando aquilo que Mateus nos ensina no Sermão do Monte. O que é? Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça.
E ali eu creio que essa busca não é uma espécie de lista de primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Eu creio que é como se fosse uma espécie de núcleo, né? Então, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é esse centro. É como se fosse um asterisco, né? E a partir desse posicionamento, onde você posiciona a sua vida nesse lugar de entender Deus, de buscar a conhecer o seu coração, de fazer a sua justiça, de ser um instrumento de justiça dele, as pernas desse asterisco começa a enraizar para outras áreas da nossa vida. Então, finanças passa a ser afetado por essa realidade, casamento passa a ser afetado por essa realidade, ministério passa a ser afetado por essa realidade. Então, várias coisas são afetadas pela realidade de buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Não é Deus que tem que se moldar a nossa vida, mas sim nós temos que nos moldar à vontade, ao propósito dele. Mais uma vez, o homem ele está tão preocupado em buscar algo para ele, que às vezes as nossas orações são assim, né? Não sei se isso aí acontece aí, mas aqui acho que eu já ouvi de alguns irmãos, né? Ícaro, eu estou com uma vontade de fazer uma faculdade. E aí, ele não ora a Deus perguntando se, tipo assim, Deus, você quer que eu faça isso agora, nesse exato momento, sabe? Não. A oração, muitas vezes, é nesse sentido assim, Deus, qual curso que eu faço? Entende? Ele não está querendo saber se é da vontade de Deus ele fazer uma faculdade, mas ele está, tipo assim, ele já pulou essa etapa. Mas, às vezes, Deus quer que antes de você ir para a faculdade, você vá, sei lá, dedicar um ano ali, você acabou de sair do ensino médio, mas Deus quer que você vá dedicar um ano da sua vida sendo voluntário em missões. Mas se você não pergunta isso a Deus, e a sua pergunta, na verdade, já é pedindo para Deus endossar o seu desejo, aí a gente começa a ver que nós estamos querendo que Deus se molde aos nossos desejos e não que nós estamos buscando qual é o desejo dele para a nossa vida. Um erro muito comum que acontece é que muitos de nós vivamos durante anos para um propósito errado. Então, parte disso que eu falei, né, sobre esses nossos desejos, essa nossa busca, denuncia isso, que nós às vezes vivemos para um propósito errado, porque pelo simples fato que nós às vezes desconhecemos qual é o propósito de Deus para nossas vidas. Eu conheço muitas pessoas que elas estão cristãos, tá? Que estão sem sentido na vida, porque elas não sabem qual é o propósito primário de Deus para a vida delas. E eu não estou falando em termos de vocação, do que profissão que você vai exercer, não. Eu estou falando do propósito eterno de Deus, que é esse propósito que vai dar sentido para todas as coisas. Os jovens hoje estão preocupados, e é uma preocupação justa, com qual curso ele vai cursar, com qual faculdade ele vai fazer, em qual estado ele vai morar, mas uma pergunta, uma preocupação deveria existir antes. Se eu estou vivendo para a glória de Deus, para o cumprimento do seu propósito. Porque se não for esse desejo que está nos movendo, então todo o resto está sujeito ao fracasso. Porque, olha que interessante, as pessoas, elas por exemplo, vocês estão em Manaus, e aí surge uma oportunidade de emprego para vocês virem para o Rio de Janeiro, e vocês vão ganhar um salário inicial de 10 mil com um plano de carreira. Cara, a maioria das pessoas, o que elas fazem? Elas pegam e elas na hora, tipo assim, mano, isso é muito de Deus, olha essa oportunidade, eu vou precisar mudar, vou precisar sair da igreja, vou precisar trancar a escola, vou precisar fazer um monte de coisa. Mas, cara, que oportunidade! E a grande maioria, ela acaba se mudando para aceitar essa proposta. Mas aí Deus vai, um outro exemplo, Deus vai e fala assim, fulano, eu quero que agora você dedique sua vida, um ano da sua vida a trabalhar com os moradores de rua. Aí baixa um misticismo em nós, que a gente vira místico na hora.
né? Não, agora eu preciso orar. Eu preciso saber se isso é vontade de Deus. Porque vai que é coisa da minha cabeça, né? Mas 10 mil reais talvez não fosse coisa da sua cabeça, né? Entende? Às vezes a gente vai ali manipulando as coisas ao nosso favor. Então é muito... Um outro exemplo que eu gosto de usar, quando a gente fala, por exemplo, chega para o irmão e fala assim, irmão, você precisa dedicar um tempo da sua vida em consagração, em oração, jejum e tudo mais. Aí ele fala, não, eu vou orar para saber se essa é a vontade de Deus para esse tempo, né? Porque vai que não é. E aí, beleza. Mas aí, tipo assim, o cara tá com 3 anos de férias atrasado. Aí o chefe chega e fala para ele assim, fulano, ó, surgiu a oportunidade agora de você tirar 1 mês de férias. Eu duvido, pode existir, mas eu não conheço esse tipo de pessoa ainda, que vai orar, fala assim, olha, chefe, eu vou orar aqui para saber se é a vontade de Deus, para que eu tire essa férias, né? Porque eu não sei se é vontade, vai que não é, vai que Deus quer que eu trabalhe mais 3 anos aí sem tirar férias, entende? Então, o que acontece é que às vezes a gente está olhando muito para dentro de nós e esquece de viver para a glória dele. Então, a gente está vendo isso acontecendo, por exemplo, através de músicas, através de livros. Há um conceito antropocêntrico, onde o homem ele está sempre ali como objeto principal, tanto das músicas, tanto como da literatura, das pregações. Muitas igrejas estão pregando palavras que vão afetar mais o ego da pessoa, música que vão falar sobre a sua vitória, sobre você não ser derrotado. Isso tudo é uma denúncia, né, de algo que está acontecendo, que as pessoas saíram do propósito eterno de Deus. Só que eu estou falando de uma grande maioria que é cristã. Então, por isso a importância de falar sobre o que é o propósito eterno de Deus, e nós precisamos nos realinhar a Ele, porque eu tenho certeza que em toda a comunidade, eu sei que a comunidade de vocês é maravilhosa, vocês recebem uma boa palavra, e o problema não são os pregadores e o conteúdo, o problema é o nosso coração rebelde, porque aqui nós também temos a experiência do efeito da queda, que são pessoas que às vezes elas não estão vivendo para a glória de Deus, pelo simples fato de que elas estão satisfeitas com o seu modo de viver. Elas estão buscando cada vez mais realizar os seus sonhos e desejos. E eu repito, eu não sou contra isso, tá? Não estou pregando um voto de pobreza ou nada dessa natureza. Eu só estou falando de uma atitude que conflita com a vontade de Deus. E esse antropocentrismo, ele coloca Deus numa árdua tarefa de fazer o homem feliz. O homem precisa ser feliz. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão buscando felicidade, mais um ponto dessa busca insaciável do homem. O homem está sempre buscando coisas, mas está buscando no lugar errado. Então, nós temos um grande problema hoje na disciplina dos filhos, por exemplo, porque nós estamos vendo que pais estão... Eu sou pai de uma criança de 9 anos e nós estamos vendo a criação de filhos onde os pais, eles só querem fazer os seus filhos felizes. Mas para que o seu filho seja feliz, eles estão abolindo a correção, mas a correção é um princípio bíblico. Entende como não entender qual o propósito de Deus, que é glorificar Ele, pode afetar várias áreas da nossa vida? E o papel de Deus não é fazer o homem feliz. O homem vai ser feliz como uma consequência de glorificar a Deus, porque a felicidade do homem existe na satisfação de glorificar a Deus. O homem só encontra a sua verdadeira felicidade quando ele está glorificando a Deus. E não há felicidade fora desse lugar. Qualquer felicidade fora desse lugar é uma felicidade passageira demais. Ela é volátil, ela está sujeita às emoções. Mas a verdadeira, é isso que nos espanta. Meu filho está lendo o livro dos mártires, né? E ele está empolgado demais, porque ele está falando assim, uau, pai, olha só isso, fulano de tal morreu, e ciclano morreu, como que ele fez isso? E é interessante, porque eu lembro que as primeiras vezes que eu fiz a leitura sobre a vida dos mártires e seus processos de martírio, a indignação era, cara, como esses homens e essas mulheres encontram alegria na morte. Encontram alegria na morte.
Sabe por que isso acontece, inclusive nos dias atuais, nós ainda vivemos muito martírio, porque esses homens e mulheres estão satisfeitos em glorificar a Deus. Então, glorificar a Deus é a maior alegria desses homens e dessas mulheres. Então, nós estamos dentro de um momento, vocês passaram por momentos difíceis, os jornais estavam notificando toda hora a respeito da crise que aconteceu em Manaus, a respeito do Covid, e acredito que alguns de vocês talvez sofreram perdas dolorosas. Creio que isso aconteceu. Nós aqui tivemos pessoas próximas a nós que morreram, tá? E muitas pessoas pegaram a doença, e sempre sobre a tensão e o medo de perder uma pessoa próxima. Mas nós vimos pessoas que no processo do luto, da dor, elas estavam firmes na alegria, na verdadeira alegria do Senhor. Mas sabe por quê? Porque elas estavam vivendo para glorificar a Deus. Então muitos, quando diante da iminência da morte, eles não sucumbiram, não ficaram... É lógico que há uma tristeza normal, humana, mas não aquela tristeza que derruba você, que acaba com o seu mundo, sabe? A tristeza do luto, ela é real, ela precisa ser vivida, não tem como ignorar isso. Mas eu estou falando de uma alegria que encontra a paz que excede todo o entendimento, porque está tudo conectado, tudo converte na mesma pessoa, em Cristo. Ele é aquele que dá sentido para nós, glorificar a Ele é aquilo que vai fazer sentido para as nossas vidas. Então a felicidade do homem existe na satisfação de glorificar a Deus, seja na vida ou seja na morte. E isso faz parte de entender qual é o propósito eterno de Deus. Esse equívoco de viver para a satisfação dos nossos próprios desejos e achar que Deus precisa cumprir tudo aquilo que nós desejamos, ele começa quando achamos que o propósito de Deus começou na queda do homem. Sendo assim, como o homem está perdido, a salvação do homem se tornou o centro do propósito eterno de Deus. E aqui está o erro que deveria ser corrigido. O propósito eterno de Deus não era salvar o homem, porque Deus é eterno. A queda vem após a sua eternidade. E o propósito eterno de Deus já existia com Ele, que é eterno. Então o propósito é eterno. Então não faz sentido achar que o propósito principal de Deus, ou o propósito eterno dele, é a salvação do homem, que aí fecha o pacote. Então, voltando lá ao início do que eu falei, cristãos acham que agora eu estou salvo. E pelo fato de eu estar salvo, frequentando uma igreja, dando meu dízimo, sendo um bom marido, sendo uma boa esposa, um bom filho, um bom discípulo, eu agora atingi a meta da minha vida. Mas não, você não atingiu a meta da sua vida, porque Deus quis sim salvar o homem. A gente vai ver isso lá em 1 Timóteo 2,3, que isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos. Então Deus deseja salvar o homem sim, tá? Ele quis salvar o homem, mas confundimos esse querer provisório com o propósito eterno de Deus. O propósito de Deus não nasce com a queda do homem, ele sempre existiu, tanto Deus quanto o seu propósito. Então o propósito de Deus não era que o homem fosse salvo, isso foi um querer provisório, uma provisão que ela é eterna, nós somos salvos e agora nós somos salvos para sempre, né? Mas esse querer de Deus não era algo que nós deveríamos ficar agarrados nele somente. Há algo que é maior, entende? Imagina uma bolha, né? Então, existe uma bolha maior, que é o propósito eterno de Deus. E existe uma bolha pequena, que é a salvação. Então, o propósito eterno de Deus, ele tem dentro dele a salvação e não o contrário, entende? Então nós precisamos entender qual é esse propósito eterno de Deus que vem antes mesmo da queda e antes mesmo da salvação, que a gente precisa se conectar com essa realidade. Então, qual é o propósito de Deus ao criar o homem? Nós estamos falando sobre o propósito eterno dele, mas que propósito é esse? Vamos para Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao versículo 28. Lá diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus os criou. O homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então o propósito eterno de Deus, ele compreende ali uma imagem, né? Ele tem uma o homem é feito à imagem de Deus. Então Deus já tinha algo em mente. Quando Deus cria o homem, ele queria ter filhos à sua imagem, com a sua natureza, com a sua vida, carregando os seus princípios e valores. Sua ideia original é uma família que se expressa na terra, que expressa na terra a sua glória e a sua autoridade, assim como Jesus fez. Então, o propósito eterno de Deus é exatamente isso, um pai que tem uma família, e essa família é de filhos semelhantes a Jesus, não semelhante no sentido de uniforme, né? Aquela coisa tipo, todo mundo é igual, a mesma característica, não é isso, mas na semelhança da sua natureza, da sua forma de corresponder, de viver, da sua santidade. Então, o propósito eterno de Deus está conectado a uma família que glorifica ao seu nome. O próprio John Piper diz que o propósito de missões é para que os povos adorem a Deus, glorifiquem a Ele. Então o propósito de nós termos cultos como esse, o propósito de nós termos conferências, o propósito de existirem missões, né, como Jocum, como várias outras organizações missionárias, o propósito é único, é para que os povos adorem ao Senhor, porque existe uma coisa que nós vamos fazer para sempre, é adorar a Deus. Por isso que eu amo e por isso que eu acho que tem uma conexão com aqueles que estão envolvidos com o movimento de oração, porque o movimento de oração, eu tenho algumas dificuldades em relação ao movimento de oração atual, porque ele está funcionando, muitos deles separados da comunidade local, da igreja, mas separado, que eu digo, não é de logística, tá? Eu não vejo problema nenhum de talvez um prédio específico para a sala de oração e um prédio específico para a igreja. Não estou falando disso, mas estou falando separados da vida, sabe? Ele funciona só como um ministério para-eclesiástico que serve à comunidade local. E isso pode acontecer. Nós temos uma equipe aqui, acredito que nós devemos trabalhar do mesmo jeito que vocês trabalham aí. Só que há um tempo atrás, por exemplo, Deus nos deu uma direção e falou assim: olha, vocês precisam trazer a sala de oração para dentro da comunidade. Então tiramos o nome de Sala de Oração Betânia e hoje é Sala de Oração Comunidade do Rei. E aí a gente começou a incentivar a igreja a orar. Inclusive nesse período que nós estamos agora, que eu estou falando com vocês, nós estamos em uma semana de ministério ao Senhor. Nós viemos para cá todos os dias presencialmente, passamos 1 hora orando, buscando a direção de Deus, porque nós entendemos que o propósito de Deus é filhos que glorifiquem a Ele. E o movimento de oração é uma ferramenta que vai ajudar a isso. Mas Deus não vem para buscar uma sala de oração, Ele vem buscar uma igreja que ora. E nós precisamos trabalhar as definições de quais são os propósitos de Deus em relação a essa igreja. Então eu tenho que ensinar para essa igreja os modelos de como se ora e tudo mais, ensinar listas de oração, etc. Mas eu preciso conectar ela, qual era o desejo original de Deus para esse povo, para essa igreja. E aí vai chegar uma hora, e eu creio nisso, em nome de Jesus, que nós não vamos precisar mais de salas de oração, porque a igreja de fato terá se tornado uma igreja que passou a orar. E esse é o meu desejo, eu tenho gastado a minha vida para isso. A ordem de multiplicar, tanto biologicamente como espiritualmente, é para que filhos à imagem de Deus comecem a encher a terra para que a glória de Deus se torne conhecida. Então, Adão, um homem sem pecado até então, ele recebe essa ordenança de fazer o quê? Multiplique. Por quê? Porque quando Adão multiplica, junto com Eva, que também os dois não tinham ainda o pecado em suas vidas,
eles vão reproduzir filhos à sua imagem e semelhança, só que eles são a imagem e semelhança de Deus. Então você vai começar a ter uma multiplicação de filhos à imagem de Deus. E o que esses filhos vão fazer? Esses filhos vão glorificar a Deus. O problema é que com a queda de Adão, o homem se torna um alvo da ira de Deus. E Deus expulsa da sua presença, pois seu coração agora está endurecido pela consciência do pecado. Então agora nós somos a realidade filhos desse Adão que pecou. Então nós fomos destituídos da glória de Deus. Mas para nossa alegria, né? Deus, ele fez algo. Então, como eu falei, a salvação, a nossa salvação através da eleição e a sua predestinação, ela nos alcançou e ela nos reconectou a esse propósito eterno de Deus. Ele não desistiu do seu propósito porque Adão pecou. Ele resolveu isso de uma forma satisfatória. Então, o pecado, ele distorceu a imagem de Deus que Adão carregava. Agora toda a descendência de Adão, ela fica arruinada e inútil para o propósito de Deus, porque lá em Gênesis 5:3 diz assim, que Adão viveu 130 anos, gerou um filho à sua semelhança e conforme a sua imagem e pôs-lhe o nome de Sete. Ou seja, Adão continua reproduzindo filhos à sua imagem e semelhança. Só que agora ele está reproduzindo filhos com uma imagem distorcida, já não é mais a imagem de Deus. Então, já que a descendência do primeiro Adão se torna inútil para o seu propósito, Deus criou uma nova raça, através de um novo nascimento, né? Então a gente vê isso, 1 Coríntios 15:45 diz assim, assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era pó da terra, o segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são do céu ao homem celestial. Isso é maravilhoso, porque agora Deus cria um homem, um novo Adão, através de um novo nascimento. Porque Jesus nasce sem pecado, vive sem pecado e é morto na cruz, carregando o meu pecado e o seu pecado. Só que agora ele possibilita que eu e você vivamos para a glória de Deus, vivamos a vida do Cristo que habita em nós por meio do Espírito Santo. E pela fé nós podemos viver essa vida. Adão perdeu a imagem de Deus porque foi rebelde, mas Deus providencia o testemunho de um Filho encarnado, Jesus, que sempre fez a vontade do Pai. Jesus sempre agradou o Pai. Jesus diz, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. Entende que Jesus vive para glorificar a Deus, Jesus vive para cumprir o propósito eterno do Pai. E agora que nós vivemos a vida de Cristo, agora é possível uma família de filhos semelhantes a Jesus na terra. Eu e você, junto com uma comunidade de santos, vivemos para glorificar a Deus. Então a gente está dentro e fazendo parte do cumprimento desse propósito eterno de Deus. E ele é tão obediente, Cristo, que ele é obediente até uma morte. E essa morte é a morte que nos possibilita a viver a realidade de agora sermos semelhantes pela fé na vida do Cristo. E nós podemos viver em santidade, não através do a força do nosso braço, mas pela fé. Nós podemos acessar essa realidade de realizar o propósito eterno de Deus, viver para o cumprimento dessa verdade. O homem se torna uma nova criatura, ele recebe a natureza de Deus. 2 Pedro diz assim, 1:4, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio dela vos torneis participantes da natureza divina,
tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Então recebemos uma nova natureza. Deus resolve o problema que Adão se enfiou com o pecado. E ele nos torna a imagem daquele que nos criou. Ele fala assim em Colossenses 3,10, e vos revestiste do novo homem. Agora nós vivemos a vida desse novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós vivemos para glorificar a Deus, mas Ele providenciou todo o ambiente para que isso acontecesse, todas as ferramentas. Toda a glória do plano de Deus não se perdeu com o pecado. Deus não desistiu do seu propósito. Qual é a esperança de Deus para cumpri-lo? Qual é a esperança que Deus tem? Ele tem uma esperança que fica claro para nós em 1 Colossenses, capítulo 1, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. Porque Cristo vive em nós, nós vamos viver para a glória de Deus. Então você precisa saber que eu e você fomos criados para glorificar a Deus. Você vai ter um bom casamento, sim. Você vai ter um bom emprego, sim. Você vai fazer uma faculdade, vai ser o melhor, sim. Mas para a glória de Deus. Porque se o que te move é glorificar a Deus, todas essas coisas que você fizer, você vai fazer da melhor maneira possível. Agora, se o que te move é só realizar esses desejos, eu garanto para você que em algum momento você vai se encontrar vazio. Porque há um vazio dentro de nós que o próprio Deus colocou. Eclesiastes 3 fala sobre isso, a eternidade está dentro de nós. E só um Deus que é eterno pode preencher esse vazio. Então, quando vivemos para a satisfação de outras coisas, vivemos nesse constante vazio. Agora, quando vivemos para glorificar a Deus, até mesmo quando as circunstâncias dão tudo errado, quando o mundo à nossa volta está desabando, nós estamos firmes na rocha. Porque Cristo em vós é a esperança da glória. Em Gênesis 3:8, logo após a queda de Adão, Deus veio procurá-lo no jardim. Então perguntou para ele: Adão, onde você está? Onde você está? E parece para mim que de alguma forma essa pergunta continua ecoando pela eternidade. Porque Deus, Ele está perguntando para nós: Ícaro, onde você está? Onde você está? O que você está fazendo? Onde você está que você não está diante da minha presença? Porque Adão ali diz que Deus andava ali com eles na viração do dia. E uma das palavras ali para essa presença é exatamente diante dele, face a face, como um amigo. A imagem do Éden é a imagem desse, é como se fosse um tabernáculo, um templo. Deus estava ali junto com seus filhos, a imagem, o propósito dele estava ali se cumprindo, um lugar, um ambiente, um tipo de homem, Adão, que é a imagem dele mesmo, de Deus, né? E cumprindo os desejos do coração de Deus. E a gente vê isso, por exemplo, na imagem do tabernáculo. Deus novamente está fazendo isso. Eu quero um lugar e eu quero um tipo de homem. Que tipo de homem é esse? Um tipo de homem sacerdotal, que adora ao Senhor, que serve ao Senhor. E o que eles estão fazendo? Eles estão vivendo para glorificar a Deus. Então sim, sala de oração faz muito sentido para mim, porque para mim é cumprir o propósito eterno de Deus, de ter um tipo de homem semelhante ao segundo Adão, Cristo, e existe um lugar, um ambiente, e eu creio que é um ambiente físico também, tá? E além disso, eles estão cumprindo um grande chamamento da vida deles, para a vida deles, que é glorificar o nome de Deus. Então o desejo de Deus é uma família, ele expressa isso em Romanos 8, 28, e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também o predestinou para seres conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o propósito dele,
que Cristo fosse o primogênito entre muitos irmãos. E nós somos esses irmãos, nós somos esses filhos, que a imagem e semelhança desse segundo Adão, agora nós estamos reconectados ao propósito eterno de Deus. Ele deseja uma família de filhos obediente como Jesus foi. E Ele deseja morar, habitar em nosso meio. Êxodo 25, ele fala isso. Instrui os israelitas a construírem para mim um santuário, para que eu viva no meio deles. Sabe por que Deus dá essa instrução? Porque esse era o desejo que estava presente no Éden. É como se nós estivéssemos retornando ao Éden. Porque o Éden tem um homem, tem um tipo de homem que carrega na sua essência cumprir o propósito eterno de Deus, que é glorificar a Deus. E há um homem que carrega um serviço, e esse serviço é sacerdotal, e é um lugar. Então, o tipo de homem, o tipo de serviço e o tipo de lugar são coisas importantes. E a gente vai ver isso na construção do tabernáculo, do templo. Há um homem, há um lugar e há um serviço acontecendo. E nós fomos chamados para isso. Uma terra como o Éden, que ele possa edificar sua casa e habitar com seus filhos, e o mal não possa afetar esse relacionamento. Um homem como Adão, Deus amou Adão e o criou como um protótipo de tipo de pessoas que iriam manifestar a sua glória. Adão falha e ele envia o filho, fala, você vai agora, encarnado, porque eu quero restaurar a ideia que eu tinha originalmente no Éden. E ele desce e ele morre carregando os nossos pecados, para que o seu corpo físico não ficasse limitado às eras, a tantas pessoas que iriam nascer ainda. Então agora nós carregamos a vida de Deus em nós, para que possamos cumprir. Então Cristo em nós, a esperança da glória. E ele tem a obediência. Deus cria um ritual de circuncisão como um sinal na aliança com Abraão. Depois ele cria um sistema de ritos religiosos para aplacar a sua ira, que eram os sacrifícios. Mas em Cristo ele nos dá uma nova aliança. Agora, essa aliança é através de sacrifícios de louvor. Então, o nosso sacrifício, o nosso serviço sacerdotal agora funciona com sacrifícios de louvor, um novo modo de viver através do cumprimento de estilo de vida do Sermão do Monte. Então, agora nós vivemos para glorificar a Deus através de uma vida de obediência. A boa notícia é que não depende da minha eloquência, não depende do quanto eu sei, não depende do meu nível de teologia, não depende nada disso. Depende de eu viver pela fé a vida de Cristo em mim. E Ele cumpre todas as coisas através do meu nível de fé que eu tenho nele. A medida da fé que eu tenho em Deus é a medida da fé que eu vou acessar as realidades dos céus para viver o cumprimento do seu propósito. E uma coisa que Deus deseja é uma casa espiritual. Nós somos as pedras vivas, o templo espiritual no qual Deus deseja habitar e ser adorado, como nos diz do tabernáculo de Davi. Então, meus amigos, para encerrar essa palavra, o que eu quero trazer para vocês, e eu sei que, como eu falei no início, eu sei que vocês trabalham com o movimento de oração, eu sei que vocês estão engajados em ser uma igreja que ora, e uma igreja que ora, ela está conectada com saber qual o propósito eterno de Deus. Meu intuito de trazer essa palavra é para que você comece a repensar na sua vida. Você tem vivido para glorificar a Deus ou sua vida é um modo automático ativado? Como eu falei no início, ativamos um modo de busca. Estamos buscando, mas é automático. Mas a sua busca tem sido intencional? A sua busca tem sido com o propósito de glorificar a Deus? Nós precisamos viver com isso vivo todos os dias. Nós precisamos saltar da nossa cama. E a primeira coisa que precisa estar ali vibrando em nossas vidas é: você está vivendo para glorificar a Deus? A sua empresa, os seus negócios vivem para glorificar a Deus? O seu casamento, a criação dos seus filhos vive para glorificar a Deus? O seu plano de vida que você pretende cumprir através dos seus estudos, faculdade, tudo mais, isso é visando a glória de Deus? Porque se não é, você precisa parar agora e se reconectar a cumprir o propósito eterno dele. Porque sim, meus amigos, é possível
glorificar a Deus através das nossas profissões. É possível através dos nossos empregos, é possível através da nossa vida de estudante, é possível. Mas se você não tem como centro da sua vida cumprir o propósito eterno de Deus, você não vai ter a força que te move, você não vai ter a viva atuação do Espírito Santo comunicando essas verdades para você. Então, nós precisamos nos arrepender da forma como nós temos vivido. E que nós precisamos sair desse dualismo, sabe? Do sagrado e do secular. Porque a vida que glorifica a Deus, ela é integral. Não é porque eu sou um pastor que eu glorifico mais a Deus. Eu tenho falado muito isso aqui. Você dona de casa, você mãe. Você mãe tem um poder em suas mãos. Você pode transmitir para o seu filho os valores de Jesus. E ele vai se tornar semelhante a Cristo. Porque lá em Lucas 2 fala que Jesus crescia em graça e estatura diante de Deus e dos homens. Ele era uma criança que cresceu. Ele foi instruído pelos seus pais. Você como pai, você tem, se você carrega, se você está conectado a cumprir o propósito eterno de Deus, você vai abraçar a maternidade e a paternidade com essa perspectiva. E você não vai começar, a tratar o seu filho só para ele ser mais educado. Você vai tratar a educação dos seus filhos com uma missão, com o cumprimento de um propósito. O propósito de Deus é maior do que nós. Então, por exemplo, desavenças que acontecem nas igrejas, ciúme, picuinha, fofoca, isso seria abolido do nosso meio. Por quê? Porque a gente sabe que é maior do que nós. Nós estamos preparando algo que não termine em nós, isso vai continuar até que o Senhor volte. Então essa visão do cumprimento do propósito eterno de Deus, ela é muito importante para realinhar o nosso estilo de vida, os nossos passos e para que a nossa vida de fato encontre sentido em glorificar a Deus. Eu quero convidar você a orar agora. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por essa palavra. Eu não estou presente com esses irmãos que estão me ouvindo agora, mas eu oro para que o seu Espírito Santo, que habita em cada um que está ouvindo, para que você traga essa palavra à tona na vida deles, Senhor. Eu oro para que essas pessoas, essas famílias, elas possam viver para a sua glória, para o cumprimento do seu propósito, ó Deus. Nós não queremos desperdiçar as nossas vidas, nós não queremos mais perder tempo. Deus, ativa esses jovens para que eles não gastem suas vidas em vão, para que eles gastem a força e o vigor da sua juventude para o cumprimento da sua glória, do seu propósito, para glorificar o seu nome, Deus. Eu oro para que você levante pessoas que vão estar fascinadas com o Senhor e que o único desejo de suas vidas seja glorificar o seu nome. Eu oro para que em Manaus se levante pessoas que vão glorificar o seu nome nas universidades públicas, Deus, que tanto têm sido tomado por ideologias tão controversas, Deus. Eu oro para que homens e mulheres levantem empresas e negócios justos, Deus, aonde eles vão oferecer os melhores salários, aonde eles vão tratar os seus funcionários da melhor maneira, da forma mais justa possível, aonde eles vão trazer uma ressignificação do que é a justiça. E assim como a igreja de Atos aconteceu, eu oro para que essa comunidade dos meus amigos caia na graça do povo, que o povo à sua volta comece a ver essa comunidade como um farol, um lugar que está expressando uma luz no fim do túnel para muitos que já não encontram mais sentido para as suas vidas, e que a glória do Senhor invada essa comunidade e que saia dessas paredes. Eu sei que vocês estão indo para um lugar novo, mas não se limitem ao espaço físico. Eu oro para que vocês sejam tomados pela expectativa de glorificar a Deus através das suas vidas, que vocês invadam as ruas, que vocês invadam as empresas, que vocês invadam as universidades e escolas, que as casas das vizinhanças sejam tomadas pela glória de Deus através da vida e testemunho de vocês. E que Deus cumpra isso na vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Aldair, Hillary, pela oportunidade.
É um privilégio estar aqui falando com vocês. Espero que uma oportunidade não muito longe eu possa estar aí com vocês. Fica aqui o carinho da nossa igreja, a comunidade do Rei, da nossa família também, tá bom? Amo vocês.